Olá pessoal, eu sou o Alexandre Strack e esse é mais um episódio da série Digitalizando. No episódio de hoje vamos falar sobre formulários, ou melhor, como é possível criar formulários. E por que vamos falar de formulários? Porque esse é um recurso bastante importante, constante. Nós vemos o uso de formulários em diversos sites, em situações também variadas, onde, por exemplo, você quer entregar um produto digital como um e-book ou liberar alguma funcionalidade extra do seu site, você cria um formulário para captar as informações dessa pessoa e identificar se ela pode ou não ter acesso ao recurso que você está querendo entregar. Outra possibilidade é o uso de formulários para obter as informações de um candidato a emprego ou qualquer outro tipo de necessidade similar. Enfim, o uso de formulários é um recurso bastante importante e que, se você não consegue criar formulários, você fica com uma limitação significativa quando existem muitas ferramentas que permitem que você crie formulários de forma fácil e simples, sem a necessidade de saber programar. Então, no episódio de hoje, eu vou mostrar como resolver esse problema de criação de formulários utilizando 3 ferramentas: o Airtable, o Google Forms e o Typeform. Eu já falei sobre o Airtable lá no início dessa série, no episódio 2 da série Digitalizando, tem uma introdução ao Airtable, onde eu mostro várias funcionalidades do Airtable, entre elas a criação de formulários. O Google Forms é a forma mais comum que você tem visto, provavelmente, várias vezes na internet, já deve ter respondido a alguns formulários que foram criados com o Google Forms. E o Typeform é a forma, digamos, visualmente mais agradável, com uma navegabilidade entre as perguntas e uma usabilidade bastante mais interessante e mais amigável que as outras opções. Enfim, chega de papo, vamos ver como é que se cria formulário dessas 3 maneiras diferentes. Se você ainda não assinou o canal, clique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você gostar do que você vir e ouvir aqui, deixe o seu like, porque o feedback é interessante para nós. Então vamos lá, pessoal. Vamos ver como é que faz para criar formulários. E essa primeira demonstração vai ser utilizando o Airtable. Lá no início dessa série Digitalizando, o vídeo número 2, eu já mostrei como é que se faz para usar o Airtable, ou seja, é um vídeo dedicado a uma introdução ao Airtable. E lá naquela introdução, eu crio um formulário, além de criar usar outras funcionalidades do Airtable, tem também a geração de formulários. Mas eu vou mostrar novamente como é que faz para criar um formulário usando o Airtable. Então vamos entrar no Airtable. Ele já vai entrar direto na minha conta aqui de demonstração. Se você não tem conta, você não sabe como fazer, vai lá no vídeo número 2 da série Digitalizando e assiste novamente. Então vou criar um workspace chamado formulários e vamos criar uma base aqui do zero que eu vou chamar de recrutamento. Essa base recrutamento vai ter uma tabela que eu vou chamar de candidatos. E essa tabela candidato vai ter nome, vai ter e-mail, vai ter telefone, a gente vai criar um campo múltiplo aqui, que a gente vai chamar de desenvolvedor. E esse tipo de desenvolvedor, a gente vai colocar aqui um campo múltiplo e a gente vai chamar de desenvolvedor front-end, vai ter o back-end, e vai ter o full stack. A gente vai criar um outro campo chamado habilidades, ou vamos melhorar, vamos chamar de conhecimentos, que de novo vai ser um campo de múltiplas seleções. E aqui eu vou botar, por exemplo, HTML mais CSS,
Vou colocar React. Vou colocar Vue.js. E, bom, e vou colocar um não aplicável. Depois vocês vão entender porque que eu coloquei esse não aplicável. Ok? Então vamos deixar só com esses campos. Como é que a gente faz para criar um formulário? A gente vem aqui, ó, onde tem a opção Grid View, e a gente vai escolher a opção Form. Ele automaticamente já criou um formulário. Então eu vou botar o nome nesse formulário de Quero me candidatar. Então, formulário para candidatos na área de desenvolvimento de software. Ok? Então, no campo nome, e-mail, telefone, já vem automaticamente aqui o tipo de desenvolvedor para escolher conhecimentos. Como nós estamos numa versão gratuita, a gente não pode trocar o nome do botão, nem pode colocar uma logo, mas se você tivesse, nem botar uma imagem de fundo, mas se você tivesse usando a versão paga, você poderia fazer alguma dessas mudanças, ok? A gente já pode testar o formulário, vamos ver como é que o formulário ficaria. Vai ficar desse jeito, vamos fazer um teste aqui. José da Silva, e-mail jsilva@gmail.com, telefone, sei lá, 21 9999 0011. Ele é que tipo de desenvolvedor? Ele é um desenvolvedor front-end. Nesse caso, os conhecimentos fazem sentido, certo? Mas se ele for um desenvolvedor que não é front-end, é um back-end, os conhecimentos aqui vai ser não aplicável, porque a gente só colocou conhecimentos voltados a front-end. Você poderia colocar outras opções aqui e tentar melhorar essa situação. O que não dá para fazer com esse ambiente ou com essa ferramenta é você criar, digamos, lógica onde você possa determinar que pergunta seria respondida de acordo com qual resposta anterior já surgiu. Isso não dá para fazer aqui. Enfim, está pronto aí. Se você colocar submit, ele vai gravar essa linha lá na tabela. Vamos botar submit só para você ver. Ok? Então vamos voltar para lá. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele colocou o José da Silva lá, ok? Mas voltando. O formulário está pronto. Como é que você faz para compartilhar? Você vem aqui, ó, faz share form, copia esse link e entrega para as pessoas. Aqui, ó, copia, coloca aqui e entrega para as pessoas. Ou você entrega para as pessoas automaticamente, ou você usa esse link dentro de um botão no seu site e automaticamente o formulário vai aparecer. Todas as respostas vão ficar registradas automaticamente na tabela candidatos. Ok? Vou limpar ela aqui. Só para ficar limpinho. Ok? Então, como é que faz com Airtable? É muito simples, é só criar uma base e automaticamente pegar a tabela que você quer transformar em formulário e pedir para ele criar a visão formulário e está aí. Depois faz share form, copia o link e coloca num botão no seu site ou entrega para quem você quiser essa URL que ele vai conseguir acessar o formulário e você vai ter então um formulário de registro de informações para candidatos a desenvolvedor que a sua empresa estaria contratando. Agora eu vou mostrar essa mesma possibilidade usando o Google Forms. Então vamos lá, vamos fazer agora no Google Forms. Mesma coisa, mesmo formulário. Então Google Forms é google.com/forms. Ele vai entrar no Google Forms. Eu tenho várias contas no Google. Vou entrar na conta que eu quero. Então estou lá, uma conta de teste. Então, vamos criar um formulário em branco. Do mesmo jeito, vamos chamar o formulário de
quero me candidatar. Isso vai ser um formulário para se candidatar, para candidatos a desenvolvedor. Ok? Aqui, ou seja, a gente também pode mudar o tema, tá? Esse roxinho, podemos botar o azulzinho. E aqui, diferente do Airtable, a gente não tem muitas opções para escolher dentro de cada pergunta ou cada item do formulário. Então vamos começar com nome, certo? O nome vai ser uma resposta curta, certo? Vou dizer que ela é obrigatória, não dá para passar pelo nome e não preencher. Vou adicionar uma nova pergunta. E-mail. Ou seja, não tem a opção e-mail que nem tem no Airtable. Então vai ser uma resposta curta. Também é obrigatório. Vou colocar telefone. De novo, não tem opção telefone. Vou colocar resposta curta. Também é obrigatório. Agora a gente quer desenvolvedor. Desenvolvedor pode ser... lá no outro a gente tinha colocado múltiplas opções. Aqui vamos deixar onde ele só pode escolher uma opção de um conjunto delas. Então vão ser múltiplas e só vai deixar marcar um. Então a gente vai botar desenvolvedor front-end. Back-end, full stack. Ok? Esse vai ser obrigatório. Agora, a próxima pergunta, que vão ser os conhecimentos, ele vai ser múltiplo, mas checkboxes. Então, a primeira opção vai ser HTML mais CSS. A segunda opção foi React, que a gente tinha colocado. E a terceira opção foi Vue.js. E a outra é não aplicável. Aqui a gente tem algumas opções, né? Na verdade, a gente pode botar não aplicável, ou e aí a gente exige que a pergunta seja respondida, ou a gente tira o não aplicável e coloca como não requerida. E aí, ou seja, a pessoa pode não responder. O problema é que se ele botar front-end e tiver como não obrigatório, a gente não vai saber quais são os tipos de conhecimento. Então eu prefiro deixar ele como obrigatório e colocar não aplicável para as outras situações onde não fizer sentido. Ok? Aqui a gente pode embelezar mais o formulário, que é uma coisa que a gente não consegue fazer no Airtable. Então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir e, por exemplo, mudar a cor de fundo. Podemos escolher uma imagem para colocar em cima do formulário. Vamos escolher uma imagem, sei lá, essa imagem aqui. Vamos inserir a imagem. Então, tá lá, a imagem ficou assim. Eu não quero mais nenhuma outra opção. Vamos ver como é que ficaria o formulário. Então, aí o formulário vai ficar desse jeito. Como é que a gente tem acesso às respostas? Conforme as pessoas forem respondendo, ele vai gerando aqui os resultados e você tem a opção de exportar para um Google Sheets e fazer com as respostas o que você bem entender. Então, o formulário está pronto. Ou seja, podemos preencher um exemplo. De novo, João da Silva, jsilva@gmail.com.
telefone. Ele é um desenvolvedor front-end, eu vou dizer que ele conhece essas duas opções. Pronto. Certo? Deixa eu voltar lá. Já tem uma resposta. Está aqui. A gente pode ver desse jeito. Certo? A gente pode ver por questão. Só tem uma resposta. Pode ver o formulário individualizado. Certo? E aqui, se eu quiser, eu posso mandar ele criar uma planilha com as respostas. Então, é assim que cria formulário no Google Forms. Poderiam ser muito mais perguntas, poderiam ter outros tipos de informação, mas, ou seja, o objetivo aqui era demonstrar como é que faz um formulário de candidatura, por exemplo, para vagas de uma determinada empresa. Como é que eu faço para enviar para as pessoas esse formulário? Clico aqui em Send. Posso mandar por e-mail. Eu gosto de mandar o link. Peço para ele encurtar o link. E aí eu copio esse link aqui e mando para as pessoas. Se a gente quiser, a gente pode testar se está funcionando. A gente abre uma aba aqui, ó, coloca aquele link, só para ter certeza de que não tem problema. E está aí. Está pronto. Ok? Então, esse link, você, da mesma forma, pode passar para as pessoas, para elas poderem se candidatar, ou pode colocar no seu site, através de um botão, ou através de um link mesmo, onde a pessoa clica e vai aparecer o formulário. Bom, então é assim que faz no Google Forms, tem um pouco mais de vantagens, você pode customizar algumas coisas que no Airtable você não consegue customizar, como, por exemplo, colocar imagem e mais algumas outras características, mas também tem, digamos, algumas limitações e digamos, tem lá a sua qualidade do ponto de vista de design. Mas eu vou mostrar agora a última opção, que na minha opinião é uma opção das mais interessantes, porque ela é visualmente mais bonita e tem recursos bastante interessantes e é uma forma bem mais agradável de você preencher um formulário do que essas que eu mostrei até então. A próxima então vai ser o Typeform e nós vamos a ela. Então vamos lá, vamos fazer no Typeform agora o mesmo formulário. Vou entrar no Typeform, eu já tenho um usuário e senha criados. Pronto, esse é o ambiente do Typeform. Eu aqui vamos criar então já criei aqui um workspace chamado recrutamento, mas você pode criar um outro, é muito fácil criar um workspace, pode chamar de exemplo. Okay? E dentro de cada um desses workspaces você cria os formulários, quantos formulários você quiser. Então vou criar aqui um novo formulário. Na versão gratuita você só tem até 3 formulários que você pode criar e cada formulário só pode ter até 100 perguntas por mês. Okay? Mais do que isso, você tem que fazer upgrade para uma versão paga. Eu vou mostrar aqui um recurso que nós não vamos conseguir publicar porque ele só funciona na versão paga, mas eu quero mostrar esse recurso para vocês que eu acho uma coisa bem interessante. Tá? Então vamos começar aqui. Uma das grandes diferenças do Typeform é que ele tem muitos templates. Muitos templates. E os templates são bastante bonitos e com um design bastante bem feito, com cuidado e com uma usabilidade bastante interessante. Mas nós vamos começar do zero. Como a gente começou os outros do zero, vamos começar esse também do zero. Então eu vou dizer que o nome do formulário vai ser Quero me candidatar, mesma coisa que a gente fez para os outros. Ele é um application form de recrutamento, ou seja, é para você se candidatar. Então vamos começar lá. A primeira questão que nós vamos botar não vai ser uma questão, vai ser a tela de abertura. Certo? Eu posso vir aqui na tela de abertura e eu posso mudar e colocar alguns detalhes
do jeito que eu quero, né? Como, por exemplo, eu posso escolher uma imagem, e assim como no Google Forms eu posso enviar uma mensagem, ou perdão, enviar uma imagem que eu já tenha, eu também posso escolher alguma que já existe. Então vamos escolher essa daqui do mar. Então adicionei, eu posso mudar o botão aqui de Start para iniciar. Certo? Uma outra coisa que eu já vou fazer logo de uma vez é vir aqui e mudar do idioma inglês para o idioma português. Certo? Vamos voltar lá para o desenho do formulário. Então, o formulário está com... A primeira questão é iniciar. Na verdade, não é uma questão, é a abertura do formulário. Agora vamos adicionar uma pergunta, que vai ser uma resposta curta, e a gente vai usar qual é o seu nome. Ok? Então, qual é o seu nome? Não tem nenhuma. Se eu quiser, eu posso e devo marcar aqui como obrigatório. Logo depois, eu vou colocar o e-mail. Esse daqui tem a opção de você dizer que é uma pergunta do tipo e-mail. E ele tem um recurso que já é um recurso bastante interessante. Ou seja, eu posso pegar o nome da pessoa e colocar do lado da pergunta. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, ó, coloco arroba, e ele traz automaticamente todas as perguntas que fazem sentido trazer aqui, e ele vai me mostrar a resposta. Então eu vou botar lá, vamos supor que o cara botou o nome dele é João, eu vou dizer, João, qual é o seu e-mail? Ok? E de novo, vou dizer que ela é obrigatória. A próxima pergunta é telefone, esse daqui também tem a opção de telefone, e novamente eu vou trazer o nome dele. Qual é o seu telefone? A próxima pergunta é uma pergunta de várias opções, né? Que nem a gente fez no outro, nos outros formulários. Então vamos escolher uma aqui que tenha opções. Então vamos escolher drop-down. Então eu vou de novo trazer o nome dele. Vou dizer que tipo de desenvolvedor você é. E aí vou botar as opções aqui. Front-end, back-end, full stack. Ok? Essa é uma pergunta também obrigatória. Eu vou adicionar mais uma pergunta que também vai permitir múltiplas opções. E onde eu vou perguntar de novo para ele, seja, quais conhecimentos você tem? E vou botar do mesmo jeito que eu fiz no outro. HTML ou mais CSS. A outra opção vai ser o React. E a outra vai ser o Vue.js. E eu posso colocar aqui uma opção também de não se aplica. Okay? E a próxima pergunta vai ser uma tela de agradecimento. Certo? Eu vou dizer que obrigado por se candidatar. Ok? Então, o formulário está pronto. Vamos ver como é que ele fica? Ele fica de uma forma bem diferente. Olha que legal. Certo? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu fechar esse preview aqui, vou fazer mais uma coisa. Vou voltar aqui na primeira pergunta, ou na verdade no primeiro item,
E a gente poderia aqui mudar o design. Ó. Posso vir aqui e dizer que eu quero que ele seja um formulário, por exemplo, com essa cor de fundo. Ele vai ficar bem mais agradável desse jeito. Vamos pedir para visualizar o formulário. Então, tá aí, ó. Iniciar, qual é o seu nome? Posso botar lá, João. E aí ele vai trazer aquilo que eu tinha montado. Ó, João, qual é o seu e-mail? jsilva@gmail.com. Qual é o seu telefone? Vamos pegar o código do país Brasil. 9999-90102. Que tipo de desenvolvedor você é? Vou dizer que ele é um front-end. Quais os conhecimentos que ele tem? Vou botar que ele tem HTML e CSS. E quando eu fizer enviar, ele vai agradecer e dar a opção de você fazer novamente. Mas vamos supor que essa aqui eu não gostei dessa opção aqui. Vamos ver se a gente consegue mudar ela. Eu não gostei muito de ser drop-down. Eu vou botar multiple choice. Okay? Que ela vai aparecer ó, direto desse jeito. E essa aqui eu também não gostei. Eu vou botar também multiple choice. Então vamos ver como é que ela fica agora. Pedro@gmail.com. Telefone do Pedro no Brasil 21-9999-0202. Agora já está diferente. Ele é um front-end. Nota que se eu colocar A, ao invés de usar o mouse, ele vai marcar front-end. Eu vou marcar o A aqui. Ó. Ele marcou front-end e já passou para a próxima pergunta. Okay? E aqui eu vou marcar HTML. Ok? Está funcionando. É bem mais agradável você preencher um formulário desse jeito do que das outras opções onde você tem uma tela típica de formulário. Dessa forma você vai interagindo com o formulário de uma maneira bem mais agradável. Eu esqueci, mas eu posso marcar essa daqui como obrigatória, que eu não tinha marcado até então. O que tem de legal? Se eu quiser, eu posso publicar agora esse formulário. É só vir aqui fazer um publish, certo? Ele diz que eu estou usando um recurso que só na versão paga que eu posso usar, que é o upgrade, que é o Thank You Screen. Então eu não quero e migrar para a versão paga. Eu vou vir aqui, vou apagar esse Thank You Screen e vou deixá-la sem existir. E agora, quando publicar, automaticamente o meu formulário já está valendo. Se eu voltar para cá, ó, ele vai aparecer aqui, não quero me candidatar, sem nenhuma resposta valendo. Como é que eu faço para mandar para as pessoas? Eu venho aqui, ó, na opção de share e da mesma forma eu posso mandar para as pessoas usando e-mail, direto no Facebook, LinkedIn ou outras opções, certo? Ou eu faço do jeito que a gente fez dos outros, eu copio e mando para as pessoas, eu coloco no meu site através de um botão ou de um link. Vamos testar ele aqui, ó. Vamos chamar, vai aparecer lá o nosso formulário. Okay? A gente já viu isso, então eu não vou continuar mostrando. O que eu quero mostrar para vocês é um recurso muito interessante que a gente não consegue usar na versão gratuita, mas a gente consegue usar na versão paga, que é a possibilidade de você criar desvios. Né? Ou seja, vamos supor que a pessoa marcou essa opção aqui como back-end
ou full stack, não faz sentido ela preencher essas características que são conhecimentos específicos de front-end. Então, como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, nessa pergunta e a gente escolhe essa opção aqui, ó, Logic Jump. Quando eu marcar essa opção aqui, eu posso dar as regras para que ele possa pular perguntas. Então, eu vou adicionar uma lógica. Eu vou dizer que sempre que essa pergunta aqui tiver a resposta front-end, ele vai automaticamente ir para a próxima pergunta. Em todos os outros casos, ele vai terminar. Automaticamente ele vai terminar. Não vai mais seguir para a próxima pergunta. Ok? O que eu vou fazer nesse caso? Como nesse caso ele vai pular diretamente, ou ele mostra aqui que ele vai pular, o que acontece? Não faz sentido ter esse não se aplica. Então eu vou vir aqui, vou tirar ela como obrigatória, porque ela não é obrigatória, uma vez que tem opções que fazem com que não seja mais obrigatório, e eu vou tirar essa opção de não se aplica. Vamos testar como é que funcionaria. Vou botar aqui Maria, e-mail da maria@gmail.com, telefone da Maria no Brasil 21.9999.0303. A Maria é, por exemplo, back-end. O que acontece? Acabou. Ele não pergunta mais nada. Ok? Agora, vamos testar novamente. Vamos botar aqui joana@gmail.com. Brasil. Vou dizer que é front-end. No caso de front-end, então ele vai para a pergunta 5. Eu vou lá e marco a opção. Pronto. Entenderam a diferença? Ou seja, aqui no Typeform a gente consegue criar lógicas avançadas para você ter uma sequência de perguntas e respostas aonde uma resposta influencia qual será a próxima pergunta ou as próximas perguntas. E eu posso ter aqui desvios completamente diferentes. Eu posso ter várias ramificações dentro desse formulário. Mas isso só é possível fazer na versão paga. Se eu tentar publicar, ele vai dizer que não dá para fazer porque eu estou usando um recurso que só é possível na versão paga. Mas eu queria mostrar para vocês porque eu acho que esse é um recurso muito legal que tem no Typeform que você não tem nas outras opções que eu mostrei anteriormente. Enfim, pessoal, eu mostrei aqui 3 opções diferentes de ferramentas onde você pode criar formulários. Formulários é um recurso muito importante que praticamente todo site tem hoje em dia para você poder coletar informações, fazer candidatura, ou fazer inscrição, ou coletar os dados das pessoas para poder entregar um e-book, ou mesmo liberar alguma outra funcionalidade. E é um pouco complicado fazer formulário se você não tem habilidades de programação e você quer ter um formulário. Então, eu mostrei aqui formas simples de você fazer um formulário que você pode utilizar qualquer uma dessas 3 opções. Como vocês viram, não é necessário entender de programação e você consegue pegar os links dos próprios formulários e colocar no seu site de uma maneira muito simples, usando um botão ou usando um link dentro do seu site, apontando para dentro do formulário. Então, no programa de hoje, era isso que eu queria mostrar. Nos vemos no próximo episódio.